9 horas e 35 minutos. A capital paulista amanheceu com o céu encoberto. A temperatura mínima prevista é de 13 graus e a máxima de 22. Esses são os destaques de hoje. Crise econômica atinge a realidade dos paulistanos. Preconceito sexual ainda é tabu no Brasil. Carnaval é retratado no Museu da Diversidade dentro do metrô República. O senador Cristóvão Buarque propõe um novo projeto de lei à Comissão de Educação. Bom dia, está no ar o MAC Notícias. Qual a função de um vereador? Tal pergunta é muito frequente. A fim de esclarecer essa dúvida, o nosso repórter Sérgio Henrique foi a campo para nos mostrar o quanto tal cargo político é importante e o quanto não compreender sua função é prejudicial à política brasileira. A cada 4 anos ocorrem as eleições para eleger os vereadores da cidade. Mas, com tantos candidatos e outros cargos a serem eleitos, muitas vezes a população vota sem saber qual é a função do vereador, que tem um trabalho fundamental para os cidadãos e para a cidade. O vereador tem como função principal defender os interesses do povo perante o poder público. Ele faz isso a partir do ato de legislar, ou seja, ele cria, emenda e extingue leis. Para entendermos mais a respeito do assunto, entrevistamos o advogado Gustavo Vilhena. O papel de um vereador? O papel do vereador é legislar pela cidade. Ele teria que, em tese, apresentar projetos de leis e aprovar ou rejeitar projetos de leis de outros vereadores visando os interesses da cidade. Leis que vão desde zoneamento urbano, coleta de lixo, interesses para a organização do município o qual eles representam. E qual que é a real importância e relevância para esse cargo político? A relevância do cargo diz respeito à representação dos interesses do povo, que na teoria vota nos vereadores que melhor lhes representa. O número de vereadores em pequenas cidades equivale ao número nas grandes capitais, etc.? No sentido de equivalência, as pequenas cidades, geralmente, salvo engano, tem 9 vereadores, né? E esse valor vai subindo conforme a quantidade de habitantes, né? Isso por janela. De um tanto até um tanto são 9 vereadores. Depois de outro tanto até tanto vai subindo progressivamente até, por exemplo, a cidade de São Paulo conta com 55 vereadores. Agora, quanto à quantidade e a relevância, é algo sim para se pensar. Eu penso, por exemplo, a cidade de São Paulo ter 55 vereadores é uma quantidade alta, por exemplo. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, existem 57 mil cargos de vereador no Brasil. Só em São Paulo, 55 são eleitos. Nas últimas eleições, que ocorreram em 2016, Eduardo Suplicy, candidato pelo PT, foi o mais votado, com 301.446 votos. Com a crise econômica, o desemprego atingiu a realidade de muitos paulistanos. E uma maneira encontrada para fugir da crise, algumas pessoas investiram em food truck. Veja na reportagem de João Vicente. Em 2017, o número de desempregados no Brasil chegou a 12% da população, totalizando 12,5 milhões de pessoas em busca de um trabalho. Esse cenário levou muitos brasileiros a buscarem abrir o seu próprio negócio. Um dos setores que apresentou um grande aumento foi o setor alimentício. Com 12 milhões e meio de desempregados no país, o número de micro e pequenos empreendedores no setor alimentício mais do que dobrou no ano passado. O aumento foi de 120%, segundo o levantamento realizado pelo Sebrae. É uma saída, sem dúvida, o empreendedorismo hoje está em alta, várias pessoas entram, mas tem que ser programado. Dentro desse segmento, os negócios que mais estão presentes nas ruas da capital são barraquinhas de hot dog, o famoso dogão. Qual que é a média de cachorro-quentes que você vende aqui? A média é de 120 a 150 por dia. Você está satisfeito? Pretende continuar?
Não, pretendo. Eu só saio daqui se me tirarem, né? Assim como Anderson, muitos brasileiros têm se reinventado para conseguir um emprego. O local preferido desses microempreendedores para abrir seu negócio é próximo a faculdades, a estações de metrô e pontos de ônibus, onde há grande fluxo de passageiros. Existe uma perspectiva muito grande de que no segundo semestre as retomadas do prestador de serviço, do comércio, da indústria já deu uma reativada nisso. Foi proposto pelo senador Cristóvão Buarque, do PPS, um projeto que institui condições mínimas para adequarem pedagogicamente as escolas de educação básica do país. Para virar a lei, é preciso que a Comissão de Educação, Cultura e Esporte vote a favor. A repórter Vitória Rodrigues traz mais informações para a gente. Bom dia, Vitória! O senador Cristóvão Buarque, do PPS de Brasília, propôs à Comissão de Educação um novo projeto de lei que designa condições básicas necessárias para a construção e adequação das escolas básicas. Será o MEC que designará os requisitos necessários para a autorização do funcionamento das unidades. O Senado acredita que, se virar lei, a proposta pode acabar definitivamente com as escolas conhecidas como de lata e taipas, conhecidas como não terem infraestrutura, nem banheiros e nem luz elétrica. Com os requisitos, as prefeituras serão obrigadas a monitorar o funcionamento das unidades. O senador Buarque acredita que a proposta é um piso de conteúdo que leva à redução da desigualdade através do aprendizado em todo o território nacional. E veja a seguir. Paulistanos continuam enfrentando problemas com o transporte coletivo. Voltamos em instantes. Olha que prédio enorme. Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal este prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito. Tem de dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios... Para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie. Há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. O prefeito João Dória quer desativar a ciclovia da Rua da Consolação, por achar que não assegura e substituir por ciclorotas, onde carros e bicicletas dividem o mesmo espaço. Isso vem causando muita preocupação para os ciclistas. Veja agora o flagrante com o repórter Gabriel Spinazzi. A gestão do atual prefeito de São Paulo, João Dória, quer desativar a ciclovia da Rua da Consolação e criar uma ciclorota alternativa. A prefeitura não informou que ruas deverão ser usadas em substituição à ciclovia da Consolação. Para Dória, atualmente, a via não pode ser usada de forma segura. A proposta da Prefeitura de readequação da via para ciclistas partiu de projeto para transformar parte da atual malha cicloviária, onde ciclistas têm faixas exclusivas, em ciclorotas, em que bicicletas dividem o mesmo espaço com os carros nas ruas. São Paulo é uma das piores regiões metropolitanas em mobilidade urbana, ficando atrás somente da cidade do Rio de Janeiro. O transporte público, principalmente os ônibus, circulam completamente lotados e sem segurança. Segundo uma pesquisa feita pela Associação Nacional de Transportes Públicos, nos últimos 10 anos, o transporte público tem a pior avaliação dos passageiros. Na Zona Oeste, por exemplo, não é diferente. Os passageiros enfrentam isso logo pela manhã, ao saírem de casa. Confira mais na reportagem de Vitória Rodrigues. A capital paulista tem cerca de 15 mil ônibus para transporte público. Mesmo assim, as frotas são insuficientes para atender a demanda de aproximadamente 17 milhões de pessoas por dia. Os horários mais complicados são entre as 6 e as 10 horas da manhã, e das 6 às 21 horas da noite,
ou seja, nos horários de pico. Aqui no ponto de ônibus do quilômetro 15 da rodovia Raposo Tavares, a situação não é diferente. Às 7h15 da manhã, a linha 748R10, que percorre desde a Coab da Raposo até a Lapa, já encontra-se muito lotado, chegando a um limite de não caber mais nenhum passageiro. A Operação Tapa-Buracos da Secretaria de Prefeituras Regionais tem se concentrado em arrumar o asfalto da capital paulista. Ainda assim, muitos moradores da Zona Sul de São Paulo ainda se queixam do problema não ter sido totalmente resolvido nos seus bairros. A reportagem é de Gisele Carvalho. Muitas pessoas têm se transtornado devido aos inúmeros buracos nas ruas e avenidas da cidade, como é o caso desse que encontramos na Zona Sul de São Paulo. A cratera, que se formou há cerca de 8 meses, tem incomodado os moradores da rua Flor do Natal, altura do número 549. A prefeitura está tomando as devidas providências depois de muita cobrança por parte dos moradores da região. Eles afirmam que em dias de muita movimentação, a circulação de carros e pedestres fica muito perigosa. De acordo com alguns funcionários da prefeitura que trabalhavam no local, as obras só terminarão em 1 ano. O plano é que um muro seja construído no local. Na rua Mangual, de altura do número 120, além de calçadas em péssimas condições para os pedestres, também percebemos que os carros precisam fazer várias manobras para desviar dos buracos. Apesar dos moradores terem feito inúmeras reclamações, eles ainda não receberam nenhuma resposta da prefeitura, além do adiamento do serviço. Gisele Carvalho para o MAC Notícias. As praças de São Paulo são geralmente lugares de lazer e descanso para muitas pessoas. Na principal avenida de São Paulo, a Avenida Paulista, a Praça do Ciclista é um ponto de encontro muito conhecido e tem sido bem conservada por eles e por aqueles que frequentam. Veja o flagrante com a repórter Caroline Kanashiro. Estou na Praça do Ciclista, localizada na Avenida Paulista, um dos pontos de encontros mais conhecidos da região. A praça tem sido bem conservada ultimamente, com placas como "Aqui não é o seu banheiro, jogue lixo no lixo" ou "Preserve as plantas", além da implantação de árvores frutíferas e hortas. Toda última sexta-feira do mês, ciclistas se reúnem na praça para comemorar o uso da bicicleta como meio de transporte em São Paulo. Antes, como moradia de mendigos, a praça tem sido um lugar favorável e bonito para aqueles que a circulam e a observam, e um ponto de encontro para eventos importantes como o Dia Mundial Sem Carro. Sendo um lugar público, qualquer pessoa pode contribuir para a preservação da praça, seja do ciclista como qualquer outra na cidade de São Paulo. A capital paulista tem aproximadamente 12 milhões de pessoas. Algumas chegam a observar que, apesar de ainda ter a superlotação, houve uma pequena melhora no serviço graças ao aumento da frota. Segundo os dados fornecidos pela SP Trans, contando com os micro-ônibus, os convencionais, articulados, biarticulados e superarticulados, são 14.623 ônibus municipais e 7.000 para atender a cidade de São Paulo. Desses, 1,5 não estão em condições de circulação. O tempo da viagem também é uma reclamação por parte de alguns passageiros. Hoje, somam 130 quilômetros de corredores que cortam a cidade. E no próximo bloco, você vai ver uma exposição diferente dentro da estação do metrô República. Voltamos em instantes. No último ano de faculdade, jovem larga os estudos e viaja para Rondônia em busca de se tornar jogador profissional de futebol. E o repórter Henrique Marani foi conversar com ele para saber das dificuldades encontradas. Jovem com sonho de se tornar jogador de futebol vai até o Nordeste e o Norte do país para realizar seu sonho e encontra dificuldades.
Em alguns casos, o talento aparece bem cedo. O que Messi e Neymar faziam com a bola, ainda pequeninos, no campo de futebol ou nas quadras de futsal, não deixava dúvidas. Às vezes, a solução é ir para alguns times, sem muita tradição no futebol. Foi o que fez o Marcelo Ferreira. E aí surgiu a proposta através de um amigo meu, que me levou até um preparador físico, que já tinha frequentado alguns clubes, tinha trabalhado em alguns clubes. Ele acabou me levando pro Serrano da Paraíba, lá para me profissionalizar. Jogadores dividem um pequeno alojamento, colchão com péssimas condições, falta de comida, mas a vontade de se tornar jogador é maior que tudo. Porém, alguns jogadores não resistiram. É o que aconteceu com o Marcelo. Com o passar do tempo começou a atrasar salários, começou a ter más condições de alojamento, que a gente mudou de alojamento, né? E a alimentação também começou a deixar a desejar. E aí o treinador sempre cobrava muito da gente e trazer um retorno, um benefício, nunca chegava a parear, né? Na verdade, o custo-benefício não estava valendo a pena. Com isso, Marcelo voltou para São Paulo e conversou com sua família e decidiu voltar a fazer a faculdade. De lá, eu tive a ideia de voltar para a faculdade. Acabou não dando certo porque eu já estava para mais da metade do semestre. E o Mackenzie já tinha fechado o curso de Educação Física. Busquei outras faculdades, mas não consegui entrar a tempo. Esse semestre eu estava fazendo faculdade e estava jogando pelo Sindicato dos Atletas e um time de várzea de Diadema, onde acabei fraturando meu braço e acabei também trancando a faculdade, né? Acabei tendo que parar todas as minhas atividades por conta que não tinha condições mesmo físicas. O Facebook está desenvolvendo uma nova tecnologia que decodifica os pensamentos diretamente do cérebro e transforma em texto. E isso mesmo você não precisará digitar para publicar na sua linha do tempo. Saiba mais sobre essa tecnologia com o repórter Gabriel Spinazzi. Bom dia, Gabriel! Mark Zuckerberg está disposto a mudar mais uma vez o modo em que você se comunica na internet. É isso mesmo. O Facebook vai lançar a nova tecnologia cérebro-computador, que é capaz de digitar o que você pensa. A nova tecnologia é capaz de digitar 100 palavras por minuto a partir dos comandos do seu cérebro. Mas isso não quer dizer que o seu Facebook poderá ler seus pensamentos. Eles afirmam que o comando que o seu cérebro manda para o centro do diálogo do seu cérebro será decodificado em forma de texto. A tecnologia ainda não tem uma data de lançamento. Muitas pessoas sofrem preconceito por conta de orientação sexual, principalmente no carnaval, onde as pessoas podem andar fantasiadas nas ruas. Por isso, uma exposição sobre o carnaval chega ao Museu da Diversidade Sexual dentro do metrô República. A repórter Mariana Ferraz foi lá conferir. Veja a reportagem a seguir. O Museu da Diversidade Sexual foi criado em 25 de maio de 2012, por meio do Decreto 58.075 pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, e tem como objetivo preservar o patrimônio sócio, político e cultural da comunidade LGBT do Brasil, por meio da pesquisa, salvaguarda e comunicação de referências materiais e imateriais. O museu foi o primeiro da América Latina sobre o tema e oferece atividades culturais, educativas e expositivas para tratar com a sociedade, sendo que 10% se identifica como tal e sofre discriminação e violência em diversos locais do mundo. O Museu da Diversidade Sexual tem o foco especialmente no patrimônio histórico e cultural da comunidade LGBT paulista, contribui para a educação, promoção da cidadania plena e de uma cultura em direitos humanos. A exposição traz as questões das expressões e identidades de gênero no carnaval.
promovendo uma cultura de paz e convivência, o que antes era visto de forma preconceituosa e se torna bem-humorada e divertida. É importante porque celebra a cultura LGBT e, tipo, por mais que as coisas tenham evoluído, não evoluem tanto quanto as pessoas falam. Ainda tem gente que morre por causa disso e esse tipo de coisa. E celebra uma parte legal, sabe? Aqui é a parte do carnaval, tem a história do próprio primeiro bloco LGBT lá. Tinha, outro dia que eu vim aqui, tinha umas artes de pessoas LGBT. Essa exposição significa um grande passo, né? Porque traz esse recorte, né, sobre o carnaval, que é algo muito bonito, essa festividade, né, que é sempre comemorado, muito bem comemorado em todas as regiões do Brasil. E também é importante trazer essa reflexão sobre onde ficam os homossexuais dentro do carnaval, né? Muitas pessoas que têm preconceito, que acabam desfilando no sambódromo e em outros locais, acabam usando fantasias que são muitas vezes customizadas pelos homossexuais, né? Tanto os meninos quanto as meninas, porque eles não têm um mercado muito aberto, né? Aliás, o mercado não é aberto para esses grupos. Então é importante, sim, o carnaval e toda essa reflexão que traz do carnaval junto com os grupos LGBTs. O MAC Notícias termina por aqui. Um bom dia. Um bom dia e até a próxima edição.